Meus caros irmãos e irmãs, o nosso dia a dia, a nossa vida, de um modo geral, para que tenha algum resultado, para que caminhe de fato com algum propósito, é preciso que esteja ordenada a nossa vida, é preciso que esteja ordenada em relação a algum fim, a alguma finalidade. Nós nunca agimos sem finalidade, ainda que não percebamos qual é essa finalidade, mas estamos agindo por causa de um fim, por causa de uma finalidade, porque queremos alcançar alguma coisa. Ah não, padre, eu deixo a vida me levar porque eu quero viver o momento. Não, então a sua finalidade é curtir o máximo o momento presente, e por causa disso você vai acabar abrindo mão das suas responsabilidades e do seu dever. A ordem, ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, das nossas profissões, e ela de alguma forma nos limita. Se nós queremos alcançar alguma coisa, nós precisamos ordenar a nossa vida para alcançar esta coisa. Uma pessoa que está estudando para um concurso, para ser procurador-geral do Estado, ele precisa ordenar a sua vida para estudar para esse concurso, porque ele não vai passar na força da energia positiva, do pensamento positivo. Uma pessoa que está estudando para entrar no vestibular de medicina, para passar no vestibular de medicina, a mesma coisa. Uma pessoa que trabalha com reparo de carro, trabalha em mecânica, ele precisa trabalhar segundo uma ordem. Um carro funciona de maneira ordenada. Se ele começar a pensar, minha mecânica, minhas regras de funcionamento, o negócio não vai dar muito certo, porque o carro não vai funcionar. Assim também, um mercado só funciona se estiver ordenado. Quando a gente entra no mercado e a gente não sabe muito bem onde estão os produtos naquele mercado específico, porque ainda não entendemos a ordem, a lógica do mercado, a gente fica meio perdido. Mas os mercados geralmente têm ordem, geralmente têm lógica, as coisas. Aquela seção daquelas prateleiras possui um tipo de produto, naquelas outras prateleiras outro tipo de produto, e assim por diante. Bom, nós então estamos o tempo todo sendo delimitados pela ordem, se quisermos de fato fazer alguma coisa com proveito. Porque é que para Deus, para chegar até Deus, vale o que eu sinto que é bom e o que eu sinto que é mal? Onde está a ordem para orientar a nossa vida para esta última finalidade de nossas vidas, que é a salvação eterna? Se queremos chegar no céu, se queremos alcançar a vida eterna, o esquema não poderia ser diferente. É preciso que haja uma vida ordenada para este fim. Não é a ordem pela ordem, ter que arrumar a casa porque a casa precisa estar arrumada. Não é a ordem pela ordem, é a ordem por causa de um fim. Eu ordeno a minha vida por causa de um fim. E todo aquele que já teve um olhar um pouco mais atento para si próprio, já percebeu que, embora nós muitas vezes digamos que desejamos o céu, na prática nós agimos para transformar esta nossa vida em um lugar paradisíaco. E o céu acaba sendo relegado a uma coisa posterior, ao qual nós não damos atenção. Porque se queremos de fato o céu, precisamos estar atento às palavras de nosso Senhor e à ordem que Ele estabeleceu para chegarmos até lá. E esta ordem, meus irmãos, nós não a criamos, nós a descobrimos. Não somos nós que dizemos qual é a escada que nós vamos tomar para subir aos céus. É Cristo quem disse, é o Senhor quem disse. Todas as vezes que nós tentarmos manipular essa ordem, escolhendo um atalho para facilitar as coisas, ou criando uma nova ordem, nessa esperança firme, aparentemente firme, presumidamente firme, de que nós iremos encontrar a felicidade, bom, nós estamos desordenando as coisas. E o pecado, em outras palavras, pode ser definido como uma desordem moral. Quando nós pecamos, nós estamos escolhendo um bem inferior no lugar de um bem superior.
e assim desordenamos a estrutura das coisas conforme pensadas por Deus. Todos os dias nós somos movidos de alguma forma por esta tentação, aquela tentação primeira de Adão e Eva: quereis ser como Deus, conhecedores do bem e do mal? Ou, em outras palavras, quereis ser como Deus, ordenadores da realidade por conta própria? Todas as vezes que nós pecamos, sem exceção, o que nós estamos dizendo para Deus é: eu sei a ordem melhor para mim, eu sei o que é o melhor para mim, e eu vou viver desta forma. Só que isso tem consequências, com toda certeza. Com toda certeza. Uma pessoa que quer passar num concurso difícil de ser passado, como de procurador do Estado, quando ele perder um dia de estudo, porque ele quer maratonar a série no Netflix, ele cansou de estudar, ele quer maratonar a série no Netflix, aquilo é um pecado dentro do esquema que ele escolheu para ordenar a sua vida e alcançar aquele fim que ele estabeleceu. Ele vai perder tempo, ele vai ficar para trás. Os candidatos, outros, irão ultrapassá-lo, porque aqui não dá tempo para perder tempo, não dá para piscar. E assim também conosco, nós precisamos descobrir esta ordem. O Senhor, na verdade, facilitou muito as coisas para nós quando nos revelou o caminho. Prestem atenção nos evangelhos, meditem os evangelhos, rezem com os evangelhos, vejam o que o Senhor está indicando para nós o tempo todo: um caminho ordenado de alcançar o reino dos céus, a causa da nossa alegria e felicidade verdadeira. E todas as vezes que pecamos, nós desordenamos essa estrutura, embora no primeiro momento achemos que estamos fazendo um bem para nós ou um bem para os outros. E nesse sentido, o pecado, que é esta desordem dos bens, o pecado ele acaba, para utilizar uma palavra bastante moderna, o pecado ele acaba empoderando o diabo, porque o diabo se esbalda com a desordem e quer causar de fato a desordem. O pecado, além de causar muito dano a nós, o pecado, além de principalmente ofender a nosso Senhor Jesus Cristo, ofender a Deus, o pecado ele empodera o diabo. Se nós quisermos, portanto, realizar um combate que seja frutuoso o mais possível contra Satanás e os seus anjos, a luta contra o pecado não pode ser negligenciada sem sombra de dúvidas. Não pode. Porque a desordem que nós causamos com o pecado é uma desordem interior, nós ficamos interiormente desordenados, angustiados, ansiosos, impacientes, luxuriosos, avarentos, preguiçosos. Isso tudo é sinal de desordem interior. E ainda que nós não estejamos pecando por, preguiça, por exemplo, a desordem está lá dentro e nos incomoda. E o diabo pode acabar utilizando disso para pisar em nós mais ainda e nos afastar do caminho de Deus. Repito, isso não acontece sempre. Deus não permite que o tempo todo o diabo esteja nos espezinhando, mas pode acontecer, e nós vamos deixando as portas abertas, então temos que fechar. O pecado, além disso, causa desordem no meio em que nós estamos. Se você decide que não vai lavar aquela louça porque você quer fazer alguma coisa muito mais interessante, aquilo vai gerar consequência não só para você, mas para as outras pessoas que moram com você. Aí a louça vai se acumulando na pia, se acumulando, até que não tenha mais nenhum copo ou prato limpo. Aí está na hora de lavar, Por que não lavou antes? Aí vai sobrar para quem? Para o primeiro que perceber que não há prato e não há copo limpo. A desordem que é gerada também no ambiente em que você vive, e a natureza de alguma forma foi afetada também por essa desordem. Assim, o nosso esforço, a nossa luta de ordem, a nossa luta pela ordem, ela precisa acontecer também porque assim nós fechamos as portas e nos protegemos, fechamos as portas do nosso ser e do nosso coração e nos protegemos de modo mais eficaz nesta luta pela nossa salvação, uma luta que não possui trégua, e o diabo sabe disso. Nós é que nos esquecemos. O pecado,
Para finalizar, é isso. É uma desordem dos bens que Deus oferece para nós, que a natureza, oferece para nós, natureza que foi criada pelo próprio Deus, que ofende a Deus, que maltrata a nós e aos outros e que, além disso, dá poder ao diabo. E essa é mais uma forma de fechar as portas do nosso coração para que não sejamos presas tão fáceis do ataque diabólico. O combate ao pecado sério, o combate sério, ordenando a nossa vida para o fim último, que é o reino dos céus. Que Nossa Senhora e São Miguel Arcanjo nos ajudem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.